Bom dia, Igor. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia, senhor. Joia, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Morrendo de frio, mas bem. Frio, essa noite foi frio, não foi, rapaz? Que isso? Foi. Rapaz, eu nem no inverno eu senti tanto frio igual eu senti essa noite. E na noite anterior, não, na anterior melhorou, mas a antepassada também foi frio pra caramba. A noite de sábado para domingo também foi muito fria. Nós vamos ter um inverno esse ano bem rigoroso. Bom dia, Anne. Bom dia, professor. Esse ano o inverno vai ser bem rigoroso, pelo que a gente está vendo aí. Dá um minutinho aí para o pessoal chegar e aí a gente começa. Meus queridos, vocês viram o cronograma lá, vocês estão lembrados que amanhã tem uma avaliação, né? De dilatação. Só cai dilatação, tá? Aquela parte de termometria inicial, de temperatura, transformação, aquilo eu não vou cobrar não. É só dilatação de sólidos e líquidos. Aí, no horário da aula, vocês podem fazer a prova. A gente não vai ter aula, a aula é para resolver a prova lá no CPB, tá? Essa prova está no CPB. Não precisa me enviar cálculo, não. É só responder lá no CPB, que é o próprio sistema que vai corrigir, ele só corrige o gabarito. E aí vocês vão, pode fazer no horário da aula de 10 às 11, vai estar lá aberto para vocês fazerem. Que depois da aula de física 10 horas, a outra é 11 horas, não é isso? Hein, meu povo? E aí, professor? Começa 11 a outra aula que vai depois de física, é 11, né? Que começa. Aí a gente faz, a prova vai estar lá no CPB de 10 às 11, tá? Se você responder. Mas se por acaso vocês não quiserem utilizar esse tempo da aula para responder a prova vai estar aberta durante a tarde também. No turno oposto vocês vão poder resolver e fazer a prova. Mas o tempo é o mesmo, é 1 hora, 60 minutos para responder, tá? É de 10 até 10h40, professor. Vocês têm livre de 10 até 11h40, não é isso? Então Isso. pronto, beleza. Mas a prova foi elaborada para vocês responderem em 1 hora, tá? Aí vocês vão ter de 10 às 11 para responder. Você abre lá 10 horas até 11 horas, você pode responder. E se você quiser entrar depois, acho que pode também, porque o tempo lá, ela vai ficar disponível durante o dia, né? É só para vocês não perderem outras aulas para responder. Então você pode responder tanto no horário da aula quanto no turno oposto. Mas aí a partir do momento que você abre, você tem 60 minutos para responder as questões. Beleza? Aí quem preferir fazer no horário da aula, pode utilizar o horário da aula para fazer. Quem preferir de 10 até 11 horas, de 10 até 11h40, vocês têm um tempo para abrir a prova e 1 hora para responder. Quem optar em fazer no turno oposto, pode abrir à tarde, vai ter 1 hora também para responder ela, tá? Mas é tranquilo, é igual o exercício que a gente fez, é semelhante, não tem nada de bicho de 7 cabeças, é só lá na. A única diferença é que vai estar lá no CPB. Vocês vão fazer os cálculos, não precisam me enviar os cálculos, e lá ele só corrige o gabarito, só as respostas. Pronto, acho que o pessoal já chegou uma parte aqui, a galera estava dormindo aí. Tem uma parte que ainda está dormindo. Mas vamos lá. Meus queridos, bom dia a todos que eu não falei individualmente. Vamos dar sequência aí na nossa calorimetria, tá? Falando de calor específico, calor latente e calor sensível. Já falamos para vocês de capacidade térmica,
E aí a gente vai entrar agora na parte de calor específico, que eu disse para vocês que é a mesma coisa de calor sensível. Então, calor sensível ou calor específico é a mesma coisa. Quando ele pedir para você calcular o calor sensível ou calor específico, tá certo? Tanto que é a mesma definição, e você vai calcular e representar sempre pelo C minúsculo. Bom, o que eu quero explicar para vocês hoje? O calor específico, ele é o calor responsável pela variação de temperatura da substância, do elemento ou do corpo. Então, quando a substância ela pega essa energia, que é calor, e utiliza a energia para agitar as moléculas, o nome que a gente dá para esse calor é calor específico ou calor sensível. Quando as moléculas pegam essa substância, quando as moléculas pegam essa energia, esse calor, e utilizam apenas para afastar, não para agitar, as moléculas se afastam e aí a substância vai mudar de estado físico. Então, vocês já viram em química que no sólido as moléculas estão próximas, no líquido elas estão afastando, mais afastadas, e no gasoso mais afastadas ainda. Então, quando você fornece energia para as moléculas e ao invés de agitar, ela usa essa energia para afastar, a substância vai mudar de fase. E aí a gente dá o nome desse calor de calor latente, tá? Então, o que nós vimos? Nós vimos que o calor, dá uma recapitulada aqui rapidinho, que o calor é energia em trânsito, tá? Do sistema de maior para menor temperatura. Então, você tem um corpo mais quente, ele passa naturalmente o calor para o corpo mais frio. O fluxo de calor sempre vai ocorrer dessa forma, de maneira natural, tá? Professor, o calor passa sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor? Sim, se for um processo natural. Pode passar do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura? Naturalmente, não, mas artificialmente pode. Então, numa geladeira, por exemplo, o calor ele passa do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Como? Ele tira calor da parte de dentro da geladeira, você coloca um alimento quente, o alimento vai esfriar. Por quê? Porque a geladeira tira calor do alimento e joga para o meio ambiente. O meio ambiente vai estar a 25 graus centígrados, mais ou menos, no dia normal. E a geladeira vai estar a 8 graus, 6, 5 graus, a depender da geladeira. Então, ela está tirando calor do corpo frio, de menor temperatura, e jogando calor para o corpo quente, de maior temperatura. Mas esse é um processo artificial. Tá? Isso é possível porque o motor da geladeira, através do compressor, ele faz esse processo inverso. Então, não é uma coisa que acontece naturalmente. E disse para vocês que, naturalmente, esse fluxo de calor ocorre até a temperatura se igualar, ou seja, os dois corpos apresentarem o mesmo nível de agitação molecular, mesma temperatura, estado que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, ocorre essa transferência de calor até o nível de agitação se igualar e os corpos atingirem a mesma temperatura, que é o nosso equilíbrio térmico. Tá? Isso daí foi o que a gente falou, estamos só recapitulando. Disse também na outra aula, desculpe, que nós temos o calor sensível ou específico e o calor latente, além da capacidade térmica que nós já estudamos. Então, o calor sensível, que eu disse para vocês que é o mesmo calor latente, ele é responsável pela mudança de temperatura da substância. Então, acabei de falar aqui que se as moléculas pegam a energia que é recebida através do calor, energia calorífica ou térmica, e utilizam essa energia para agitar, sua temperatura vai mudar e, consequentemente, esse calor é chamado de calor sensível ou calor latente. Quando essas moléculas pegam essa energia e utilizam para afastar,
esse calor é chamado de calor latente, tá? Então, calor sensível específico varia a temperatura. Calor latente, mudança de estado físico. Passa de sólido para líquido, de líquido para sólido, ou vice-versa. Bom, para gasoso também, né? De líquido para gasoso e vice-versa. Bom, quando a gente fala de calor, nós temos duas unidades de medida, tá? Que são aceitas. A unidade padrão é o Joule no SI, tá? Então, a unidade no SI é Joule, porque é a mesma unidade de trabalho, calor, trabalho e variação de energia tem a mesma unidade. Porém, uma outra unidade de trabalho de calor utilizado é a caloria, tá? Então, uma caloria equivale a quantos joules? Então, uma caloria equivale a 4,186 joules, tá? Normalmente, na questão, ele vai arredondar. Uma caloria vale 4 joules ou uma caloria vale 4,2 joules ou 4,1. Aí depende do enunciado da questão, ele pode mandar você considerar outro valor. Mas normalmente ele manda considerar 4 ou 4,2 para facilitar o cálculo. Então, uma caloria equivale a 4,186 joules. Esse é o valor exato, tá? E o que é uma caloria? Uma caloria é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau centígrado 1 grama de água. Então, a água é o nosso padrão. Então, quando a gente fala de calor específico, calor sensível, é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de uma substância. Que quantidade é essa? Quantidade para elevar 1 grau, quantidade de calor para elevar 1 grau de temperatura de cada grama da substância. Então, unidade de massa. Então, quantidade de calor por unidade de massa da substância para variar a temperatura em 1 grau. Na prática, isso quer dizer o quê? Então, imagine que você tem a água a 20 graus Celsius. Se você tiver 1 grama de água apenas, e você quiser que essa temperatura eleve de 20 para 21, você vai ter que fornecer 1 caloria de calor para essa grama de água, certo? Então, isso é que é calor específico ou calor sensível. A quantidade de calor que você precisa fornecer por grama de substância para variar 1 grau centígrado de temperatura. Se você quer aumentar a temperatura, você tem que fornecer essa quantidade de calor. Se você quer diminuir a temperatura, você vai ter que retirar essa quantidade de calor. Ou seja, se eu tenho 1 grama de água a 20 graus, como eu falei anteriormente, e ao invés de querer aumentar a temperatura para 21 graus Celsius, eu quiser reduzir para 19 graus Celsius, ou seja, baixar de 20 para 19 graus, eu tenho que retirar 1 caloria de cada grama de água. Se a amostra tiver 1 grama, eu vou ter que retirar 1 caloria. Se ela tiver 10 gramas, eu vou ter que retirar 10 calorias. Se ela tiver 1.000 gramas, eu terei que retirar 1.000 calorias. E assim sucessivamente. Entenderam isso aí? Sim. Então, o calor específico ou calor sensível, olha aqui que você vê que o nome pode ser utilizado conjuntamente. Calor específico sensível, normalmente você vai encontrar calor específico ou calor sensível, é a quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar de 1 grama de substância para variar 1 grau Celsius a sua temperatura. Isso é específico por quê? Porque é uma característica da substância. Cada substância tem um valor de calor específico. Ah, professor, como é que eu vou saber o valor? Não, você não precisa saber. O único valor que você precisa saber de cor é o da água. Então, observe que em química e física, as características da água são as únicas características que você deve saber de cor. Por quê? Porque a água é a substância padrão, a substância que a gente utiliza como parâmetro para determinar as características das outras, já que é o elemento que a gente tem na natureza em maior abundância, certo? Então,
O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau centígrado. Ou seja, cada grama de água para elevar 1 grau precisa receber 1 caloria. Ou cada grama de água para variar a temperatura em 1 grau deve-se fornecer ou retirar, a depender da variação de temperatura, 1 caloria. Certo? Aqui nós temos o calor específico do alumínio, como exemplo. O calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grama grau centígrado. O que isso quer dizer? Que 1 grama de alumínio, para variar a temperatura em 1 grau, precisa de 0,22 calorias. Então, precisa bem menos quantidade de calor do que a água, certo? Sumiu aí por quê? Só um minutinho, deixa eu ver aqui o que aconteceu com o slide. Que o bicho sumiu. Deixa eu ver se eu acho ele aqui novamente. Só um minutinho aí. Só o que foi que aconteceu aqui. Pronto. Voltou aí para todo mundo? Voltou. Beleza. Voltou. Então, o que isso quer dizer? Que a água, ela é a substância que apresenta maior valor de calor específico, tá? Então, a água é a substância que nós temos que tem o maior valor de calor. Observe a tabela aqui, ó, com alguns valores de calores específicos das substâncias. Todas as outras apresentam valores menores do que 1. Então, não existe calor específico maior do que o calor específico da água. Ah, professor, mas eu vi uma questão que o cara falou que o calor específico era 1,2. Pode até ter alguma questão dessa, mas são valores hipotéticos, tá? Se ele utilizar valores reais, os valores serão sempre menores do que 1. Então, a substância que apresenta o maior valor de calor específico é a água, que a gente conhece, tá? Então, a água, isso quer dizer o quê? Que ela precisa de maior quantidade de calor por grama para variar a substância, variar a temperatura da substância. Então, o que você está vendo aqui? Por exemplo, a água tem 1 caloria por grama grau centígrado. O álcool tem 0,58 calorias por grama grau centígrado. O que isso quer dizer? Que cada grama de água, para aumentar ou diminuir 1 grau, precisa receber ou ceder 1 caloria. E cada grama de álcool, para variar a temperatura em 1 grau, ela precisa ceder ou receber apenas 0,58 calorias. Ou seja, bem menos calorias do que a água. Então, para você aumentar a temperatura do álcool, você precisa de menos calor do que para você aumentar a mesma temperatura da água. A mesma coisa ocorre com o alumínio e com as demais substâncias. Conseguiram entender o que é calor específico, gente? Sim. Sim? Bom, então, aqui no início fala o seguinte, ó. Um pouco da ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. O que o pastor quis dizer com isso? Ele quis dizer que se você conhece pouco de ciência, você estuda superficialmente a ciência, você vai ter uma noção menos aprofundada e, consequentemente, você vai duvidar de algumas coisas, né, que foram criadas por Deus. Mas quando você começa a estudar profundamente, você vai ver que isso só faz confirmar e aproximar a ciência da nossa religião, tá certo? Da nossa crença, do criacionismo com Deus. Então, são duas coisas que trabalham juntas. Não tem aquele negócio de separar, tá? Claro que existem algumas discordâncias em algumas teorias, mas quando você aprofunda, você vai ver que isso só faz ir ao mesmo ponto, que é justamente a presença de Deus em nossas vidas e na criação de tudo.
Então, por exemplo, na natureza, quando você analisa uma situação com calor específico, vamos ver aqui, por exemplo, nas férias. Quando não existia pandemia, a gente podia viajar tranquilamente. O que a gente fazia? Chegava nas férias, no verão todo mundo ia para a praia. Quando você chega na praia, durante o dia, a areia está muito quente e a água está fria. Mas no final da tarde, quando o sol se põe, rapidamente ocorre o contrário. Aí a areia fica fria e a água fica quente. Então, se você entra no mar à noite, a água está quentinha e a areia está fria. O oposto do que acontece durante o dia, não é isso? Bom, isso, isso acontece por quê? Isso acontece porque existe o calor específico. Então, quem é responsável por essa mudança de temperatura é o calor específico. Nós temos a água, que apresenta o calor específico de 1 caloria por grama grau centígrado, e nós temos a areia. O calor específico da areia, gente, é parecido com o calor específico do alumínio, cerca de 0,20 calorias por grama grau centígrado, tá? Calor específico da areia, 0,20, 0,21, é bem próximo do calor específico do alumínio. E o que isso quer dizer? Por que isso influencia nas temperaturas? Então vamos lá, vamos relacionar com o que a gente estudou. Nós vimos que o calor é energia passando de um corpo para o outro, certo? Bom, quais as formas de passar esse calor de um corpo para o outro que nós estudamos? 3 formas, né? Condução, convecção e radiação. Na praia, qual é a forma que o calor está sendo transferido, gente? Bora, segundo ano, abre o microfone e participe. Condução? Oi? Condução? Na praia, condução, todo mundo concorda? Ninguém discorda? Quem fornece calor na praia, gente, é o sol, né? O sol, ele transmite o calor através da radiação, tá bom, Igor? Então, pode até haver condução em outras situações no ambiente da praia, né? Quando você vê, por exemplo, aquele cara vendendo queijo lá, ele pega lá o carvão na latinha e bota o queijo para esquentar ali, a energia vai ser conduzida átomo por átomo do queijo. Mas a gente está falando do ambiente, da praia, tá? Então a água e a areia, ela é aquecida, ela recebe calor pela radiação do sol, tá certo? Bom, 10 horas da manhã, vamos pegar como exemplo 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, o sol está emitindo uma radiação, certo? Aí eu pergunto para vocês, a radiação que ele joga para a terra, para a areia e para a água é diferente às 10 horas da manhã? Não. É a mesma, né? O mesmo sol emitindo a mesma radiação no mesmo horário. Se mudasse o horário, aí poderia diminuir ou aumentar a intensidade do sol e poderia mudar a quantidade de radiação e de calor. Porém, no mesmo horário, ele está mandando a mesma quantidade de radiação, ou seja, a mesma quantidade de calor, tanto para a água quanto para a areia. Concordam? E por que a areia aquece mais e a água aquece menos? Por causa do calor específico. Olha aqui, ó. Vou dar um exemplo grosseiro só para vocês entenderem. Vamos supor que às 10 horas da manhã o Sol estivesse emitindo 10 calorias de calor. E 1 grama de água e 1 grama de areia iriam pegar essas 10 calorias de calor. Tá certo? O que ia acontecer? Se às 10 horas da manhã o Sol enviasse 10 calorias para 1 grama de água, essa grama de água ia pegar 10 calorias e iria levar a temperatura em 10 graus Celsius. Concordam?
Porque cada grama de água, para aumentar 1 grau, precisa de 1 caloria. Se eu fornecer 10 calorias, cada grama de água vai aumentar 10 graus Celsius. Concordam? Todo mundo concorda com isso? Entenderam? Sim. Sim. Ok? Então, forneci às 10 horas da manhã 10 calorias para 1 grama de água. A temperatura da água vai aumentar 10 graus. Então, imagine que eu tenha lá água a 12 graus, ela vai passar para 22 graus. Um exemplo. Tá certo? Bom, só que a areia também está recebendo essas 10 calorias. O da areia é 0,20. Aqui é alumínio, tá? Estou botando aqui só porque é parecido. O areia é 0,20. Se eu fornecer para 1 grama de areia essas mesmas 10 calorias, a temperatura dela vai variar quanto? Vai variar aproximadamente 50 graus. Concorda? Porque é cerca de 5 vezes menos, né? 0, se for 0, se você considerar 0,20, vai ser 5 vezes menos, certo? Então, significa o quê? Que a areia ela precisa de 5 vezes menos calor do que a água para poder variar a sua temperatura. Então, se eu forneço 10 calorias para 1 grama de areia, ela vai variar 50 graus Celsius de temperatura. Conseguiram entender? Gente, eu não sei o que está acontecendo com esse slide, não. Não sei se é o slide ou se é a minha internet. Conseguiram entender, gente? Sim. Então, isso quer dizer que o calor específico é que é responsável pela mudança, pela variação de temperatura. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Durante o dia, o Sol emite uma radiação. Essa radiação é única, tá? É o mesmo valor de calor, a mesma quantidade de calor para os dois. E aí, o que acontece? A água recebe o calor e varia a temperatura. A areia recebe essa mesma quantidade de calor e varia mais a temperatura. Por que isso? Por causa do calor específico. Ou seja, então, às 10 horas da manhã, o Sol está emitindo uma radiação, mandando uma quantidade de calor para a praia, tanto para a areia quanto para a água. Então, a areia e a água estão recebendo a mesma quantidade de calor. Vou mudar o exemplo aqui para ver se facilita. Vamos pegar o valor de um só. Imagine que, em determinado momento, o Sol estava mandando 1 caloria de calor. É um exemplo grosseiro só para vocês entenderem. Então, o Sol enviou, num determinado horário, 1 caloria de calor. Essa caloria ela vai ser recebida tanto pela água quanto pela areia, certo? A água ela tem esse calor específico, 1 caloria por grama grau centígrado. Então, imagine que 1 grama de água receba 1 caloria de calor. O que vai acontecer? A temperatura da água vai aumentar 1 grau Celsius. Por quê? O calor específico é de 1 caloria por grama grau centígrado. Ou seja, cada grama de água, para aumentar 1 grau centígrado, precisa receber 1 caloria. Se o Sol mandou 1 caloria para a água e para a areia, 1 caloria vai aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau centígrado. Certo? Porém, nesse mesmo horário, o Sol enviou 1 caloria também para quem? Para a areia, que tem um calor específico de 0,20. Essa grama de areia, quando ela receber 1 caloria, ela vai aumentar a temperatura em quanto? 5 graus. Por quê? Porque a cada 0,20 calorias, a cada grama de água aumenta 1 grau. Então, você tem 1 caloria dividido por 0,20 dá quanto? 5. Então, significa que 1 caloria pode aumentar em 5 graus a temperatura de 1 grama de água. Conseguiu entender agora, gente? Ou complicou Sim, mais? professor. Ficou claro? Senão a gente explica de novo, não tem problema. Ficou claro, ficou claro. Tá?
Então, o que que acontece? Quando a gente está na praia durante o dia, o sol está lá, 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, emitindo radiação para a praia. Essa radiação, ela vai fornecer determinada quantidade de calor, que a gente não sabe, tá? E essa determinada quantidade de calor vai ser recebida tanto pela areia quanto pela água. Essa quantidade de calor depende da radiação. Foi o que me perguntaram aqui agora no chat. Então, sim, depende da radiação, tá? Quanto maior for a radiação, maior vai ser a quantidade de calor recebida. Por isso que num dia nublado como esse de hoje, se você for para a praia, a temperatura está mais amena. Por quê? Porque está chegando menos radiação. A nuvem, ela absorve uma parte, reflete outra parte e deixa passar uma outra quantidade diferente de um dia que o sol está aberto, que não tem nuvem, tá? Então, a quantidade de calor é ligada diretamente à quantidade da radiação. Depende, sim, da quantidade de radiação que está recebendo. E isso reflete no calor e na temperatura também. Então, durante o dia, o Sol está emitindo radiação, fornecendo calor, tanto para a água quanto para a areia. O que é que vai acontecer? A água, ela vai aquecer menos, porque ela precisa de mais calor por grama de água para variar a temperatura. Então, a água ela vai aquecer menos. E a areia, que precisa de menos quantidade de calor para variar a temperatura, ela vai aumentar mais a temperatura. Sem contar que a quantidade de água, né, vai ser muito maior do que a quantidade de areia. A areia você tem na costa e a água você tem o oceano todo. Então, desprezando isso, porque a gente está falando de calor específico, a gente está falando de quantidade por unidade de massa, por grama, mesmo assim, se fossem a mesma quantidade de areia e de água, uma iria aquecer mais e a outra iria aquecer menos, por causa do calor específico, tá? Beleza, então todo mundo entendeu porque que de dia a areia é muito quente e a água está fria. Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Ficou claro. Beleza. E à noite, 6 horas da tarde, o sol se põe. E à noite vai acontecer o contrário. A água vai ficar quente e a areia vai ficar fria. Mas por que que isso ocorre? Justamente por causa do calor específico. Então, a água ela passa 12 horas recebendo calor, que são as 12 horas do dia, recebendo a radiação e recebendo calor. E aí a sua temperatura vai subindo lentamente. Por quê? Porque o calor específico dela é alto. A areia recebe a mesma quantidade de calor, porém sua temperatura sobe rapidamente, porque a quantidade de calor, a quantidade de calor específico é baixa, o calor específico dela é baixo. Só que 6 horas da tarde o sol se põe. E quando o sol se põe, não tem mais radiação. Ou seja, a praia toda ela não está mais recebendo calor do sol, porque o sol já está do outro lado do planeta, do outro lado do horizonte, não está mais emitindo radiação. E aí o que, que vai acontecer? O inverso também é verdadeiro. Quem ganha calor rapidamente, perde calor rapidamente. O calor específico, ele dissipa rápido também. Então, se ganhou rápido, perde rápido. Quem ganha calor lentamente, ele perde o calor lentamente também. Então, quando o sol se pôs às 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde, desculpe, a areia perde o calor que ela recebeu rapidamente. E aí, rapidamente, ela começa a esfriar. E aí, a temperatura da areia cai, ela esfria. E a água que ficou 12 horas recebendo o calor e aumentando a temperatura, ela vai ficar às 12 horas da noite perdendo, dissipando esse calor que ela acumulou durante o dia. Então, se você entrar na água à noite, tanto faz, eu estou dando exemplo da praia, mas pode ser numa piscina, você vai perceber que a temperatura da água vai estar maior do que a temperatura fora dela. Por quê? Porque o calor específico da água faz com que o calor que ela acumulou durante o dia seja dissipado
durante as 12 horas da noite. Entenderam isso? Dúvidas, meu povo? Não. Tranquilo? E aí vocês já devem ter estudado em geografia, se não estudaram ainda, depois vocês vão ver, Pio vai explicar, que isso é responsável pela formação da movimentação de massa de ar, né? Não sei se vocês já viram isso, mas ele vai falar para vocês, ou já falou, que é justamente a formação das correntes de convecção. Então, pelo fato da areia estar quente e o mar tá frio, ou vice-versa, e aí você vai ter, a depender do horário do dia ou da noite, você vai ter a movimentação de massa de ar em sentidos diferentes. De vez em quando, o ar está vindo da praia para a areia e depois inverte, passa da areia para a praia. Isso vai ocorrer por causa da mudança de temperatura, e aí tem a dilatação da massa de ar, né? A massa de ar quente, que está próxima da areia, ela dilata, sobe, a massa de ar fria que está sobre a água é menos densa, circula, então passa da água para a areia. À noite, ao contrário, então o processo, o ciclo inverte. E aí você tem a formação da brisa e da direção da massa de ar e da movimentação de ventos na praia. Certo? Beleza? Bom, aqui são os valores de alguns calores específicos da tabela. Aqui você tem a unidade padrão na SI, que é joule por quilograma por grau centígrado. Então, uma caloria, 4,2 joules. Quando você jogar aqui, vai dar 4.200 joules por quilo por grau centígrado. Porém, essa unidade aqui, ela não é muito utilizada. Nos cálculos, a gente utiliza caloria por grama grau centígrado. Apesar de não ser a unidade na SI, é a unidade mais utilizada. Então, aqui é só por curiosidade, mas se ele mandar fazer uma determinada questão, você vai pegar a quantidade de calor e calcular em joule, porque você vai usar calor específico em joule por quilo por grau centígrado. Aí você não pode esquecer de colocar a massa em quilo e calcular a quantidade de calor em joule. Como nós vamos fazer, eu vou mostrar exemplos para vocês aí na próxima aula, nós vamos utilizar em calorias por grama grau centígrado. Então, a gente sempre vai calcular a quantidade de calor em calorias e sempre vai botar a massa em gramas. Esses valores, como eu disse para vocês, não precisa se preocupar, porque nós vamos passar na questão, exceto a água, que ele não é obrigado a passar, tá? E a equação, que a gente vai explicar detalhadamente aí na sequência, essa aula já está acabando, aí no próximo horário a gente vai explicar, é a equação de calorimetria. Essa equação fundamental vem da fórmula de calor específico. Então, calor específico é ΔQ sobre M ΔT, ou M vezes Δθ, que é a variação de temperatura. Mas aí eu vou mostrar para vocês na sequência, porque nossa aula está acabando aqui, vai ser interrompida pelo Zoom, e aí a gente continua, tá ok? Eu vou interromper aqui, porque ela já vai sendo cortada. E na próxima aula, 8h20, a gente retorna, tá bom? Eu vou mandar o link para vocês. 8h20 a gente continua. Beleza? E aí eu Beleza, volto mais cedo. professor. Alô, Valeu, galera. professor. Até daqui Valeu, a pouco. professor. Valeu, gente. Até daqui a pouquinho. 8h20. Um abraço.